todos e a todas, bem-vindo ao canal Teflot Sazak. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a joia do contentamento ou sobre aprender a estar contente, aprender a estar feliz. É um tema muito interessante e esse estudo, né, ele vai falar sobre a felicidade, mas não vai tratar de qualquer felicidade, e sim daquele tipo de felicidade que vem de ser um discípulo de Yeshua. Né? Nós usamos várias palavras para descrever esse tipo de felicidade, e de forma geral, nós denominamos a felicidade dos discípulos, ou simplesmente felicidade, pois não devemos que isso significa estar feliz porque temos tudo o que desejamos. Uma outra palavra que às vezes nós usamos é alegria, mas nós não devemos pensar que isso signifique ostentar um grande sorriso, mesmo quando estamos nos sentindo tristes, desanimados. Ainda outra palavra para felicidade é contentamento, mas não devemos pensar que isso significa aceitar a vontade do Eterno passivamente, porque não há nada mais que possamos fazer. Tudo o que essas palavras descrevem é profunda satisfação interior que os discípulos sentem a respeito daquilo que Deus tem feito para eles. Essa satisfação interior os capacita a permanecer contentes, ao invés de começar a murmurar contra o Eterno, mesmo quando as coisas parecem estar contra eles, tal qual uma família feliz permanece assim, até em épocas de tristeza, pois os seus membros estão sempre satisfeitos com a companhia uns dos outros. Então, este texto, né, esse versículo, esse áudio que nós vamos falar, ela é uma exposição do texto de Filipenses 4:11, né? E o aspecto que nós vamos estudar, né, vai ser examinar o assunto do contentamento de vários ângulos, embora muitos pontos com frequência repete aquilo que havia sido dito em contextos diferentes. Por causa disso, alguns podem achar um pouco confuso o estudo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o contentamento dos discípulos, né? A felicidade dos discípulos, né? Todos nós desejamos ser felizes, porém, percebemos que isso não é fácil. O problema é que queremos possuir tudo o que este mundo oferece na expectativa de que isso nos trará felicidade. Já o Rachalia, ele tinha uma atitude bem diferente. Ele escreveu: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Na linguagem de hoje diríamos: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Adonai é a única fonte de felicidade verdadeira. Ele não necessita de nada nem de ninguém para fazê-lo feliz. Mesmo antes de criar o mundo, ele era completamente feliz. O Deus que faz para os discípulos é fazê-los tão felizes quanto ele mesmo é. Isso é necessário porque eles não são bons ou fortes o suficientes para se fazerem felizes. Adonai lhes dá tudo o que precisam, como Yohanan escreveu. Todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16. Dessa maneira, os discípulos podem sempre estar contentes, pois mesmo quando possuem pouco daquilo que este mundo oferece, eles têm as bênçãos espirituais que Adonai os dispensa. No Messias, eles têm tudo o que necessitam. Essa felicidade é por vezes chamada de contentamento, né? A palavra diz, e de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar
dele, né? Então, tendo, porém, alimento e vestuário, sejamos com isto contentes. Mas todos os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em cilada. 1 Timóteo, capítulo 6, 6-9. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. A primeira coisa que podemos dizer sobre essa felicidade é que ela vem de dentro. É possível dar a impressão que, devido a não estarmos reclamando, estamos contentes com o que Deus nos tem dado, quando na verdade lá no fundo ainda estamos descontentes. Mas Deus, é claro, sabe o que pensamos. Davi disse: a minha alma espera silenciosa somente em Deus. Salmo 62, 5. Porque ele sabia que esta é a única maneira pela qual podia realmente ser feliz. De igual modo, essa confiança em Deus, essa felicidade que vem de dentro dos discípulos, os afeta completamente. Davi sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, entretanto, ainda pôde se sentir deprimido porque ele não permitiu que essa verdade influenciasse verdadeiramente sua forma de pensar. Por isso ele escreveu: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, 5. Como ele, nós temos que pôr os nossos corações naquele contentamento que começa dentro de nós e nos torna completamente felizes, semelhantes ao calor do corpo envolto pelo cobertor, o qual nos mantém totalmente aquecidos. Da mesma maneira que nos sentimos aquecidos quando estamos usando roupas de inverno, assim também a felicidade é algo que continua indefinidamente. Uma outra coisa que podemos dizer sobre a felicidade é que ela ainda está presente até mesmo quando ocorrem as tragédias. Os discípulos se sentem tristes quando estão em dificuldades, exatamente como outras pessoas. Quando os outros estão passando por problemas, os discípulos se compadecem deles, eles oram pelos que sofrem, e é bom fazer isso porque Yeshua HaMashiach, que sofreu quando tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Embora eles orem a Adonai, discípulos que enfrentam problemas não resmungam. Quando são tentados a fazer isso, eles conseguem se controlar. Não reclamam acerca do eterno, pelo contrário, obedecem e amam o eterno. Se falam de seus problemas, eles os fazem em oração, pois acreditam que Deus pode ajudá-los. Um terceiro aspecto importante da felicidade é o fato de que ela é uma obra do eterno. Ela não é o resultado de um temperamento feliz por natureza, nem tampouco de uma recusa de se envolver com o que está acontecendo ao redor. Até mesmo os incrédulos fazem isso, tentando não ficar preocupados. Todavia, a felicidade é muito mais do que tentar não ficar preocupado. Também tem um elemento positivo. O discípulo deseja ser feliz continuamente, pois isso honra o Eterno. Além do mais, a quarta coisa que podemos afirmar em relação à felicidade é que aquilo que torna o discípulo realmente feliz consiste em fazer a vontade de Adonai. Os discípulos não são obrigados a obedecer a Adonai, eles o fazem voluntariamente e encontram nisso o que os torna feliz. Quando param de meditar, percebem que nada pode fazê-los felizes como se submeterem à vontade do Eterno. Eles se contentam em deixar que o Eterno planeje o futuro, mesmo seus planos sejam diferentes daquilo que eles esperam realizar. Na verdade, eles preferem os planos do Eterno aos seus próprios, pois sabe que ele conhece o que é bom para eles muito mais do que eles mesmos. Acima de tudo, ele os entende melhor do que eles mesmos. Os ímpios, os incrédulos, que creem que o seu destino está em suas próprias mãos, só têm de temer o futuro, já que o único deslize pode levá-los ao desastre, ao passo que os discípulos não têm o que temer. Eles podem entregar o futuro eterno e então deleitarem na sua orientação. Shlomo escreveu: confia no Eterno de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Sabendo que
o Eterno está no controle, faz os discípulos felizes enquanto estão em dificuldades, tanto como depois, quando olham para trás e vê como o Eterno os dirigiu. Além disso, essa felicidade persiste, seja o que for o tipo de dificuldade sofrida. Os discípulos não têm o direito de decidirem que espécie de sofrimento irão experimentar. Não podem dizer, por exemplo, que estão preparados para perderem suas posses, mas não sua saúde. São felizes, não importa o sofrimento que possa vir. Talvez um sofrimento venha após o outro, até que suas vidas pareçam ser feitas de problemas. Entretanto, lá no fundo do coração, eles ainda encontram verdadeiramente felizes. Pode dar-se o caso de seus problemas parecerem não ter mais fim, mas mesmo assim, lá no íntimo, são felizes. E Adonai, que planejou integralmente suas vidas, é honrado nisso.